Olá, pessoal! Você quer fazer um pão saboroso, nutritivo e muito fácil de fazer? Então você chegou no vídeo certo, porque esse pão aqui superou todas as minhas expectativas. Ele é muito gostoso de verdade. Fofinho, cheiroso e delicioso. Então bora lá fazer essa receita, porque realmente ficou muito gostoso esse pão. Em uma bacia, adicione 600 ml de água morna, 40 gramas de linhaça dourada e 40 gramas de linhaça marrom, uma colher de sopa de fermento biológico seco ou 10 gramas, 3 colheres de sopa ou 50 gramas de açúcar. Eu estou usando açúcar cristal, mas você pode usar açúcar da sua preferência. 6 colheres de sopa de óleo de soja. Mexe um pouquinho essa mistura e deixa ali descansando para hidratar tanto o fermento quanto as linhaças. Enquanto a mistura estava descansando, eu lavei as passas. Foi bom para dar uma hidratada nela. Mas aí lava e deixa no escorredor ali de lado. Não é para adicionar agora na mistura. Uma colher pequena de café de canela em pó. Se você quiser, pode misturar canela com o trigo. 700 gramas de farinha de trigo. Você adiciona metade da farinha de trigo, mexe, mistura bem. E na outra metade da farinha de trigo, você adiciona uma colher de café de sal. Mistura esse sal ali com a farinha de trigo e já taca lá em cima da massa. Aí, minha gente, agora a gente vai começar a sovar essa massa. A quantidade de água e de farinha de trigo não é nada tão certinho assim, tá, gente? Depende muito da farinha de trigo que você vai usar. Se você achar que ficou muito mole essa mistura, você coloca mais um pouquinho de farinha de trigo. E se você também achar que ficou muito dura, você pode acrescentar um pouquinho de água. Aí você vai achando o ponto e vai sovando para sua mistura ali, sua massa dar certo, tá bom? E outra coisa, tente usar farinha premium, farinha de boa qualidade, porque muita gente não sabe, mas a farinha influencia muito no resultado. A marca da sua farinha, a qualidade da farinha que você vai usar, influencia muito num bom resultado. Então, vamos sovar essa massa por mais ou menos 10 minutos. E depois vamos adicionar os outros ingredientes. Nossa, eu estou me sentindo uma verdadeira locutora fazendo a narração desse vídeo aqui. Mas vamos lá, né? Aquelas uvas passas que eu já tinha lavado e tinha deixado ela ali no cantinho descansando para umedecer um pouquinho. Então, agora nós vamos picar essas passas. Eu prefiro as uvas passas picadas porque elas inteiras me lembram muito panetone de Natal. Isso aqui não é um panetone de Natal, né, minha gente? Então eu prefiro assim, picadinha, mas você faça do jeito que você achar melhor. Isso vai muito do gosto de cada um. Aí já pode jogar essas passas picadas em cima da massa. E a mesma coisa eu fiz com as nozes. Eu piquei também as nozes. Eu comprei essas nozes grande, inteira. Só que se você comprar aquela que já vem picada, já vai ser bem melhor, né? Que aí é só acrescentar na massa. Essas nozes aí estavam congeladas no freezer. Então, quando eu descongelei, elas já não estavam mais tão crocantes assim. Aí foi fácil para mim cortar elas assim. Eu triturei elas assim na faca mesmo, piquei elas. Mas se as suas estiverem fresquinha e bem crocante, aí de repente seja melhor você socar elas, né? Mas assim foi bem fácil de cortar essas nozes, ficou bem legal mesmo.
Pronto, aí agora é só misturar as nozes e as passas com a massa e praticamente terminamos essa massa. Viu como é tudo bem simples, bem fácil? Um pão desse, você olhando, parece que é uma coisa muito elaborada, muito difícil de fazer, mas não é não. Eu usei 80 gramas de passas e 80 gramas de nozes, mas se você quiser ou diminuir ou aumentar, fica a seu critério. Eu achei que o meu ficou com bastante passas e nozes, ficou uma delícia. Nesse ponto aí, eu achei que a minha massa amoleceu um pouquinho, por conta das passas que estavam úmidas, aí deu uma leve amolecida na minha massa. Então eu acrescentei mais um pouquinho de farinha de trigo e fui mexendo nela ali para chegar ao ponto certo de novo. Mas temos que ter cuidado para não acabar colocando trigo demais e endurecer a massa. Essa massa ela deve ficar macia. Ela fica assim meio grudentinha, isso é super normal. E o resultado dessa massa molinha assim é um pão bem fofinho, bem saboroso. Pronto, nós já tínhamos sovado essa massa, ela já está no ponto. Só era para misturar mesmo ali e chegar ela no ponto. Aí agora vamos colocar ela para descansar. Vamos cobrir essa massa e deixar ela descansando ali por pelo menos 50 minutos a 1 hora. Nossa, e olha como ela cresceu. Ficou linda, não é verdade? Ela dobrou de tamanho. Eu enfarinhei a mesa porque essa massa ela é meio grudenta, por conta de não levar muito óleo. Então nós precisamos manuseá-la com um pouco de farinha de trigo sempre. Agora vamos dividir essa massa em 2 partes iguais. Eu até pesei as partes da massa, deu 850 gramas em cada parte. Mas se você não tiver a balança, não tem problema nenhum. Você pode dividir ela no olho mesmo. E eu acelerei um pouco o vídeo para mim não ter que cortar tanto assim esse vídeo, né? Eu untei a forma com óleo de soja, enfarinhei e coloquei a massa lá dentro. E agora nós vamos deixar essa massa crescer novamente lá dentro da forminha. Vamos cobrir essas forminhas e deixar elas descansando por mais uns 30 a 40 minutos. Eu fiz questão de mostrar a marca da farinha que eu estou usando. Eu sempre uso essa marca, Rosa Branca Premium, a do rótulo verde. Porque, como eu já disse anteriormente, o resultado pode ser muito influenciado pela farinha que vamos usar. Às vezes a gente pega uma receita na internet ou em qualquer outro lugar e seguimos à risca, fazemos tudo direitinho e chega no final não dá certo. Muitas vezes esse resultado errado pode ser por conta da farinha, né? De baixa qualidade. Então, minha gente, vamos tentar usar uma boa farinha. Depois que as massas cresceram, eu molhei ela com um pouquinho d'água e salpiquei aí linhaça dourada e linhaça marrom e um pouquinho de aveia. Mas elas não grudaram. Depois de assado, soltou bem isso aí. Gente, se vocês tiverem uma dica como eu faço para grudar essa linhaça em cima da superfície aí do pão, depois de assado ela não ficar soltando, deixa aqui nos comentários, vai me ajudar muito. Agora eu vou levar essas 2 massas ao forno. E elas ficaram lá no forno 45 minutos, mas depende do seu forno. Pronto, estão assadas. Olha que coisa mais linda. Eu já dei essa dica aqui no meu canal, no pão caseiro que eu fiz. E vou repetir. Não deixe o seu pão esfriar dentro da forma. Assim que você tirar ele do forno, quentão, você já desenforma ele. E coloca assim, ó, se você não tiver grade, você coloca umas facas assim em cima da forminha e coloca o seu pão para esfriar ali. Porque se você deixar o seu pão esfriar dentro da forma, aquele vapor que vai ficar preso ali vai umedecer o fundo do seu pão e vai ficar meio borrachudo depois. Não vai ficar tão gostoso assim, entendeu?
E então chegamos ao fim desse vídeo. Gente, eu estou muito feliz, muito satisfeita com o resultado desse pão. Sem contar que essa receita eu não copiei de ninguém, tá? Eu fiz essa receita. Amei demais. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo com seus amigos e me ajuda a fazer esse canal crescer. Só assim eu vou conseguir fazer outras receitas tão deliciosas assim para vocês. Um beijo, gente. Fica com Deus. Que Jesus abençoe muito a vida de vocês. E façam esse pão para você também se deliciar com essa maravilha. Se você fizer, volte aqui e me fale o que você achou. Até o próximo vídeo!